Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz estejam com todos. Estamos aqui em mais uma live. Fazíamos algum tempo já que não aparecemos, não damos a cara por aqui, através de live, né? Que nós estamos sempre publicando conteúdos teológicos, bíblicos, para edificação da sua vida. E claro que eu gostaria de estar mais vezes aqui, mas diante da rotina, dos afazeres. Agora mesmo acabei de concluir, para a honra e glória do Senhor, 2 aulas sobre história do cristianismo pela Faculdade Teológica dos Bereanos. Inclusive eu aproveito esse momento para convidar você a matricular-se, a embarcar nessa jornada teológica. Se precisar, eu deixo o contato aqui nos comentários, né? Entrar em contato com o nosso amigo, diretor Paulo César, para que você possa se inscrever e aprender a palavra do Senhor. Então nós concluímos aí mais 2 aulas sobre a história do cristianismo. E hoje, nessa pequena live aqui, eu quero deixar uma reflexão da carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Texto bem conhecido, bastante gente cita esse texto, né? E eu quero fazer algumas considerações sobre esse texto. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais este momento, por mais esta oportunidade, este meio de comunicação que podemos usar para falar a Tua palavra. Por isso te pedimos que o Senhor encha-nos com Teu Santo Espírito, que o Senhor nos oriente, nos dê graça, Senhor, que possamos sairmos daqui edificados da Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa live vai ficar gravada, né? Depois eu vou postar no YouTube. Então eu vou deixar aqui 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 27. Aliás, 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, observai vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, qual que é o tema dessa live? O que significa que Deus escolhe as coisas loucas e as coisas fracas desse mundo? Paulo, ele está falando dentro de um contexto da soberania de Deus, que Deus ele escolhe livremente de acordo com a sua soberania, Deus age livremente. E o que ocorre aqui o que está acontecendo aqui na igreja de Corinto? Eles estavam tendo um partidarismo dentro da igreja e uma contenda uns com os outros por conta de liderança humana, liderança de homens. E aí vai dizer aqui, ó, no versículo 12, vocês dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, né? E o que isso vai agregar para vocês? Ou seja, será que Paulo ou Apolo é que morreu por vós? Será que foram eles que salvaram vocês? Somos meros ministros da palavra de Deus, né? Mas Cristo é o fundamento, Cristo é a razão da nossa fé. Por isso que ele diz, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? E aí ele começa dizendo, ó, diante da exaltação dos coríntios, né, de se acharem
escolhidos e pertencer a esse partidarismo, ele começa a questionar e colocar em oposto a sabedoria humana e a palavra da cruz. Aí ele diz aqui no versículo 18: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos é o poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A palavra aqui, para inquiridor, no grego é sujetetes, que propõe perguntas, que busca interpretações alegóricas, místicas, metafísicas das escrituras, por meio de rabinos judeus e também de filósofos gregos. Então, diante do cenário, que Jesus ele vem na plenitude dos tempos, os judeus pensavam que iria vir o Messias, esperavam vir o Messias libertador, um guerreiro, para libertar o povo diante de Roma. E os gentios, como que eles vão acreditar no Messias se foi um homem crucificado? Foi condenado como um malfeitor. Como é que vai ter salvação a partir disso? E aí então Paulo, ele começa a trabalhar esse texto. Ele diz aqui, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, porque diante do pensamento grego é o princípio da razão, é quem governa o mundo, né? E aí ele diz, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, aprove Deus confundir os sábios daquela época pela pregação de um Cristo crucificado. Ou seja, como que Deus ele determinou que as pessoas iriam alcançar a salvação pela fé? A salvação pela fé iria vir através do Messias crucificado. Por isso que diz que isso não parece fazer sentido para o mundo. Por isso que ele diz, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas para confundir os sábios, os fortes. Então, a pregação do evangelho, ela não vai vir pelo sistema, a pregação do evangelho não vai vir pela política, não vai vir pela sociedade, não vai vir pela educação. Quem vai pregar o evangelho? A igreja. A salvação, ela vem pela fé, pela pregação do Cristo crucificado. E isso parecia loucura às pessoas da época. Por isso que ele diz, mas é loucura para os que perecem, mas para nós que aceitamos, que entendemos isso, que somos lavados, né? Para nós é o poder de Deus. Então, o que salva? A simplicidade do evangelho. Não é a sabedoria dos gregos, não é a eloquência dos fariseus, do sinédrio, a cultura, a escola rabínica, não são essas coisas que irão salvar, e sim o Cristo crucificado. Inclusive eu quero até deixar um texto aqui, de Juízes, capítulo 3, versículo... Juízes, capítulo 3, versículo 21. Não, versículo 15 primeiro. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. Então, coisas fracas que Deus usou no passado, que confundiram as fortes. Deus usou um canhoto, que na época não era bem visto, tinha um certo preconceito contra canhoto, e é bem possível que Eude ainda tinha uma deficiência na mão direita. Deus usou uma guilhada de bois através do juiz Sangar, que derrotou os filisteus com uma guilhada de bois. Deus usou uma mulher que até no tempo do Novo Testamento não tinha muito valor, era desprezada, e Deus levantou
Débora como juíza naquele tempo. Deus derrotou os seus inimigos através de uma queixada de jumento, está lá em Juízes capítulo 15, versículo 16. Deus usou as lágrimas de um bebê para declarar guerra contra o inimigo, que foi lá no livro de Êxodo, quando Moisés estava ali à beira do Nilo, chorando, a princesa ouviu o bebê chorando e o adotou. E aquela criança, aquele bebê que ela adotou, viria a ser o libertador do povo de Israel. Então perceba que Deus escolhe as coisas improváveis. Deus escolhe essas coisas, né, para confundir os fortes, confundir os sábios. Então, dentro do contexto imediato, Paulo ele trabalha nesse sentido, que Deus ele escolheu, ele determinou que a salvação viria através da mensagem do Cristo crucificado. E isso não faria sentido algum para os judeus e para os gregos, para os gentios da época. Mas o princípio é o mesmo nos dias de hoje. Nós podemos tomar isso como aplicação para as nossas vidas e tomar como um incentivo para a nossa caminhada cristã. Talvez você esteja achando que você não é nada, que você é um Zé Ninguém, né, que você não tem habilidade nenhuma, que você possa se sentir um inútil, mas a bem da verdade é que Deus escolhe e os méritos não são nossos, os méritos são de Deus. Então é Ele que nos capacita, é Ele que nos encoraja. Por qual motivo Deus faz isso? Para a gente se achar o bom, se achar o melhor? Não. Olha aqui o versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, nós fomos chamados e temos que continuar na dependência da graça de Deus. Confiar nos propósitos divinos. Confiar e acreditar pela fé que foi Deus que nos chamou. Embora pareça que não há sentido algum, né, em nossas vidas, e não há mesmo. Não é pela capacidade humana que se faz a obra de Deus, e sim pelo poder que vem do alto. Se Ele nos escolheu, é porque Ele irá nos capacitar. Que possamos ficar na dependência do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Eu peço que você compartilhe essa live, curta, né? E ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Depois eu vou colocar no YouTube. Estou de férias, graças a Deus. Vamos ver se durante esses dias eu consiga estar aqui para nós juntos falarmos a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento em que passamos na tua presença. Pedimos que o Senhor continue falando conosco através do teu Santo Espírito. Abençoe a todos que clamam, Senhor, por ajuda, clamam por socorro, estão em desespero, estão no sofrimento. Que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito, Senhor, o Consolador, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima live, se assim Deus nos permitir.